Fala, berrecas, e para continuarmos nossa série de entrevistas, agora conversaremos com o Christian. O Christian vai falar sobre behaviorismo, pragmatismo e política. Christian, muito obrigado por ter aceitado aí. Valeu, cara. Isso aí, Christian. Valeu aí por disponibilizar um pouquinho do seu tempo aí pra gente bater esse papo e falar sobre esse assunto bastante interessante. Valeu, eu que agradeço o espaço aí. E seria muito bacana que você falasse um pouquinho pra gente da sua trajetória. Tá. Cara, então eu sou formado pela Universidade Estadual de Maringá, UEM, né? Formei em 2017, no final de 2017. E aí, em 2018, ingressei aqui no curso de mestrado da UEL, da Universidade Estadual de Londrina, no Departamento de Psicologia Geral e Análise do Comportamento, conhecido PGAC. E aí lá estou desenvolvendo pesquisas conceituais em behaviorismo radical e análise do comportamento, mais especificamente sobre epistemologia do behaviorismo radical, com enfoque no conceito de acaso na obra de Skinner. Então é mais ou menos por aí que eu estou trabalhando. Bacana, sonho. Isso aí. Vamos começar com polêmica, né, bicho? Porque é uma pergunta que, dependendo da sua resposta aí, a galera vai escravachar. Isso aí. Psicologia pode ser considerada uma ciência? A psicologia é interessante, porque a gente tem vários tipos de saber, de conhecimento sobre o ser humano, né, de maneira geral. Então, você vai ter diversos tipos de... Tanto dentro da psicologia você vai ter diversos tipos de abordagem, quanto fora da psicologia você vai ter diversos tipos de compreensão sobre o ser humano, de estudo, né, de como você vai olhar para o ser humano, o que ele faz, ou então como funciona a psique humana. E isso vai desde filosofias que são mais ligadas a aspectos teológicos, né, tipo religiões e tal, até então a parte que vai estar mais próxima do que a gente entende como ciência hoje em dia, né? Então a ideia da psicologia hoje, eu acho que sim, ela pode ser considerada uma ciência. A minha área de especialidade é a análise do comportamento, então a gente se considera, todos os pesquisadores dessa área, a gente considera que produzimos ciência nos moldes de outros tipos de empreendimento científico que estão por aí no mundo, por exemplo, física, biologia, química, matemática, etc. É lógico que o modo como a gente vai produzir a nossa ciência vai ser diferente dessas outras ciências, né? Mas a gente vai lidar então com questões como previsão e controle de fenômenos. A gente vai ter o nosso objeto de estudo bastante definido, que é o comportamento enquanto relação, né? E existe aí uma preocupação também que vem acontecendo mais recentemente no âmbito da psicologia, ou melhor, no âmbito da análise do comportamento brasileira, que é o estudo do afastamento, de como existe, na teoria do Skinner, então na filosofia do behaviorismo radical, existe um afastamento entre as ciências mais clássicas, ciências físicas, ciências químicas, etc., do que é produzido hoje, né? Então está se criando um novo tipo de paradigma científico dentro da análise do comportamento que vai então se distinguir por algumas peculiaridades. Então o nosso objeto de estudo já é uma dessas próprias peculiaridades, né? A gente tem um objeto de estudo que ele é processual, ele não é uma coisa, ele não é uma entidade, ele não é um negócio que está aí. Ele é um processo, né, que você pode então analisar ele de diversas formas, e a ferramenta que a gente usa tipicamente para analisar isso é a contingência de três termos, né, criada por Skinner. Então a ideia, assim, bastante brevemente falando e dando só um apanhado assim nesse universo que é a discussão sobre ser ou não ciência, me parece que a gente está produzindo sim ciência psicológica, né? A gente então tem uma comunidade de analistas do comportamento que vão publicar textos em revistas científicas, então que dão pareceres sobre outros trabalhos que estão sendo publicados. Então é como se fosse uma grande comunidade que está se autoalimentando ali e também se autocriticando. Então à medida que você publica alguma coisa seguindo ali os métodos que a gente estabeleceu, que a gente aceita enquanto métodos de produção de verdade, né, e produção de conteúdo científico, você vai então ter toda uma iniciativa de pesquisadores de também fazer essa autocrítica da ciência, né, da própria ciência que está sendo desenvolvida. Tá, então respondendo a pergunta, acho que sim, a gente tem dentro da análise do comportamento brasileira e mundial também, a gente tem todo um sistema que produz ciência mesmo nos moldes mais bem definidos aí.
É isso. Então, mas e não só isso, no sentido de poder reproduzir, né? Se eu pegar, por exemplo, o seu estudo que você publicou numa revista e falar, nossa, ele fez isso para analisar as contingências, eu consigo reproduzir no meu contexto lá e falar para você, falar, ó, aqui eu acho que se mudar tal coisa daria mais certo. Esse que é bacana, esse que é o conceito de ciência também, né? Eu acho que também esse novo molde de ciência da análise do comportamento, eu acho que ele também vem para se defender de uma crítica das outras abordagens de que a gente desconsidera a subjetividade, que a gente desconsidera os sentimentos, essas coisas. Então a gente traz esse outro modelo. E existe todo um respeito, uma subjetividade, a questão de emoções, de vivências, que traz hoje esse modelo que vem hoje para se restabelecer, se colocar novamente no mercado. As interações, né? Entre organismo e ambiente. Eu acho que nesse sentido é muito legal o que você falou, porque a gente tem, então, a história do behaviorismo, ela mostra a ideia de produção de uma ciência crua, né? Uma ciência até desumanizada. Metódica, né? metodológica. Metodológica, né? Para citar o behaviorismo metodológico aí. Mas a ideia é de que você vai ter, então, uma... O que é psicologia, se a gente fosse responder? Psicologia é a produção de conhecimento sobre comportamento humano, no caso da análise do comportamento. Em outras abordagens já não é minha área. E aí você, então, produzindo conhecimento em termos científicos sobre o comportamento humano, você não pode ignorar aspectos como sentimentos, emoções. Inclusive, o campo de estudo da subjetividade dentro do behaviorismo radical está crescendo bastante no Brasil. Bastante iniciativa de alguns pesquisadores aí. Inclusive, na UEL aqui tem um rapaz que publicou um artigo recentemente sobre o uso do termo emoção na obra do Skinner. Então isso é legal para mostrar, para botar em evidência uma possibilidade de teoria comportamental das emoções, por exemplo, né? Que vai de encontro a essas críticas que a gente recebe muito, né, enquanto behavioristas, de que a gente vê o ser humano como robô, uma ciência muito positivista, por exemplo, né, muito metodológica ali. E eu acho que o problema não é nem chamar metodológico, eu acho que porque o método ele precisa existir, né? O método, em qualquer ciência precisa existir um método. Até mesmo na pesquisa conceitual, que não vai lidar com sujeitos, não vai lidar com dados empíricos, você precisa ter um método justamente para o que você falou, para poder haver, então, crítica do que você fez, quais foram os passos que você deu até chegar nesse resultado, chegar nessa conclusão sobre o comportamento. Então você tem que estar disponibilizando isso para as pessoas criticarem o que você fez ou tentarem reproduzir, né? E eu acho que o aspecto mais interessante que eu vejo hoje é justamente esse aspecto de você tentar, então, captar o estudo da subjetividade enquanto coisa que a gente vê no ser humano, né? Porque a gente vê o ser humano, ele é subjetivo, ele é ser humano, né? E acho que cada vez mais a análise do comportamento está produzindo coisas nesse sentido, principalmente na área conceitual, que é a minha área de foco. Assim, eu não vou saber te falar de pesquisas sobre equivalência de estímulos, por exemplo, porque eu não estudo isso, mas dentro do behaviorismo radical a gente tem aí algumas referências que estão sendo bem interessantes, né? E é muito amplo, né? Tem como saber de tudo também. Sim, não tem como. Então, Christian, pra gente continuar nos assuntos polêmicos aí, o que a psicologia tem a ver com a política? Essa é uma boa pergunta, porque tem tudo a ver, eu acho. Se a gente for considerar que a psicologia é uma ciência, e se a gente for olhar para o que é ciência, a gente vai ver que ciência nenhuma é neutra. Então o que isso quer dizer? Que ciências têm posicionamentos políticos. Tudo tem política, né? O jeito que a gente se veste é político, muitas vezes a arquitetura das cidades são políticas, na verdade muitas vezes não, a maioria das vezes a arquitetura é política, a estética é política. Então a ciência não seria diferente. Se a psicologia é uma ciência, a gente está falando então de algo que tem sim a ver com política. Só fazer uma pontuação legal que eu acho que para quem está assistindo nesse contexto, quando a gente fala de política, dá uma breve definição aí do política nesse sentido que você está falando, só para a gente tentar ver se fica mais claro, eventualmente para alguém que não está familiarizado aí. Tá. Eu quero deixar claro primeiro, então, que eu não sou um estudioso do tema política, então eu não sou um teórico político, tá? Eu não sou um cientista político. Então eu vou falar aqui de um lugar de quem está se aventurando de vez em quando em alguns temas mais espinhosos que não são da área da análise do comportamento. Acho que são tipicamente de outras áreas de estudo. E que eu acho que é muito importante que a gente importe também, que a gente tenha esse contato com essas áreas, mas que a gente faça diálogos com a análise do comportamento, que muitas vezes a gente pode estar produzindo uma ciência cega, né? Então o que eu estou chamando de política aqui é uma definição sobre quais valores ou então quais princípios morais, éticos
e etc., estão por trás da nossa prática. Então, qual é a ideologia que a gente está perpetuando ao se produzir algum tipo de ciência ou algum outro tipo de ciência, certo? Porque o discurso das ciências clássicas é de neutralidade, né? Então, você tem, no período da modernidade, você tem uma ideia de que o produzir ciência é descobrir o mundo tal como ele é. Então, a gente vai encarar a natureza como essa grande máquina criada por Deus, por seja lá o que for, e que nela vão ter leis escondidas, vão ter coisas que a gente precisa entender. E uma vez que a gente desvenda isso, a gente tira esse véu que bloqueia a nossa visão do que é real, de fato, a gente entende, então, a natureza e a gente entende o funcionamento dela e a gente vai ter acesso à verdade com V maiúsculo, tá? Só que, então, essa é a ideia de ciência como veículo de verdades absolutas, né? Então você tem ali a ideia de que existe algo a ser descoberto e você vai descobrir. E a única forma de descobrir esse real é através do método científico. Agora, o método científico ele não é uma coisa, ele não é um tipo de discurso desvinculado do que a gente faz enquanto ser humano. São seres humanos que produzem ciência. Então, seres humanos têm crenças, têm motivações, têm desejos, têm vontades, etc. O método, teoricamente, ele vai servir para você tirar toda essa parte individual do que você vai chamar de verdade, né? Sobre isso ou aquilo. O negócio é que dentro de uma epistemologia behaviorista, a gente não tem essa noção de verdade como o que eu acabei de descrever. Então, como assim? Bom, dentro do behaviorismo radical a gente vai entender que cada pessoa, cada indivíduo, ele é fruto de 3 histórias de variação e seleção, certo? Então, por mais que eu traga um método para que eu use esse método e descubra a verdade, a ideia já não é mais de descoberta da verdade, sim de produção de novas verdades. Dessa vez não mais com V maiúsculo, com V minúsculo, porque ela é uma verdade que ela não é eterna. Ela pode ser refutada, ela deve ser refutada, e mais do que isso, ela não descreve a realidade. Ela é mutável. Ela é mutável. Então a gente já não tem mais uma descrição do mundo como um mundo real, com R maiúsculo. A gente tem agora uma descrição do mundo como discursos verbais. E à medida que a gente vai entendendo que dentro do campo do comportamento tem a ideia de que a gente constrói, a partir do nosso comportamento verbal, a gente constrói a verdade, a realidade, a gente tem então a ideia de que a ciência ela é produto do comportamento verbal desse cientista, ela é produto de um ou de vários indivíduos, mas que eles são indivíduos com histórias específicas de 3 níveis diferentes, então o nível filogenético, o nível ontogenético e o nível cultural, e que esses níveis aqui, principalmente o cultural, vão interferir, eles vão estar presentes no que você apresenta como produto final da sua ciência, ou seja, como resultado, como achado científico. Então agora a gente não tem mais uma ideia de ciência como verdade absoluta, a gente tem uma ideia de ciência como um discurso que produz consequências muito úteis e que a gente pode usar essas consequências para, enfim, mudar o mundo da forma que a gente quiser. Eu acho que a ideia é mais ou menos entender que quando você olha para um objeto, se a gente tem a ideia de que o comportamento verbal ele cria realidades, o objeto que você escolhe para estudar, que você escolhe para descobrir as leis, etc., ele já é criado por você, né? Então a ideia de que você produza ciência sobre um objeto já criado por você, ela é prenhe de ideologias, porque você vai estar olhando para aquilo nunca de uma maneira pura. E aquele negócio também não existe puramente, você vai criar de fato um objeto para ser estudado. Agora já não tem mais aquela ideia de você descobrir a verdade e estudá-la. Você está criando verdades a todo momento. E é por isso que a ciência e a psicologia têm a ver com política. Porque se você cria verdades, você é responsável pelas verdades que você está criando. E a gente, enquanto cientista, e criando verdades sobre o ser humano, a gente é muito responsável por tudo aquilo que a gente está perpetuando na sociedade. Então, quando você fala, quando você emite um comportamento verbal, você está criando uma série de contingências que têm consequências específicas, que fazem as pessoas se comportarem em função dessas consequências que você está produzindo. Como se o meu comportamento verbal causasse uma modificação naquele comportamento objeto. Exatamente. Isso, Exatamente. Isso. E o que acontece? Por que eu estou falando disso e estou falando de ciência também? Porque a ideia é que se eu produzo um discurso verbal
que tem muitas consequências e que tem consequências muito específicas, quando você entrar em contato com o meu discurso verbal, você vai possivelmente produzir o mesmo tipo de consequência que eu produzi. Ou seja, você vai chegar ao mesmo tipo de resultado e a gente tende a chamar isso de verdade. Entende? Porque é uma consequência parecida. Então é meio que eu crio um método para eu chegar naquela consequência. Se eu me comportar verbalmente assim, 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 eu chego naquela consequência. E eu publico isso em forma de ciência. E querendo ou não, nesse contexto vai ser uma verdade, né? Porque a pessoa fizer isso... Exatamente. Ela vai deixar de ser verdade quando aquilo não tiver mais... Não for mais... Uma verdade não dogmática, né? Então, assim, exatamente. Que vai ser refutado em outro momento. Eventualmente ela cabe para aquele momento, cabe para aquele contexto, cabe para aquele objeto de estudo e talvez não... Exatamente. E assim, só um adendo. A gente tem então que estar atento para que tipos de consequência, ou seja, que tipos de produto do nosso comportamento verbal está sendo produzido mesmo. Que tipo de coisa a gente está produzindo com a nossa ciência? A gente está produzindo uma ciência racista? A gente está produzindo uma ciência LGBT-fóbica? A gente está produzindo uma ciência que produz exclusão de minorias? A gente está produzindo uma ciência, enfim, compromissada com que aspectos, aí sim, políticos? Então, nesse sentido de minoria, não é só em quantidade de pessoas também, né? Por isso que é importante falar de política, porque às vezes um grupo é grande em quantidade, mas politicamente falando ele é... Eu acho que é isso, assim, acho que a ideia então de entender que o que tem a ver psicologia com política é mais isso, é saber que a psicologia enquanto ciência, enquanto corpo de conhecimento que produz verdades sobre o ser humano, ela tem que estar atenta para quais verdades ela está produzindo sobre o ser humano. E se isso não está perpetuando verdades que causam, então, sofrimento para grupos diversos humanos. Eu acho que a psicologia pode ser um instrumento de criação de bem-estar para as pessoas, mas também pode ser um instrumento de muita exclusão e de muitos problemas, de perpetuação de muitos problemas sociais que existem, que estão aí, que a gente tem que se ligar neles. Tá, depois de todo esse contexto que a gente trouxe, que essa discussão bacana que está desenrolando, por que o pragmatismo ele é importante quando a gente fala desse nível de discussão? Tá, essa pergunta é boa, porque a gente... o behaviorismo, acho que é bom deixar claro para quem não é da área, que eventualmente possa estar assistindo, o behaviorismo ele é uma filosofia, o behaviorismo radical é uma filosofia que fomenta, então, discussões em outros âmbitos dentro da ciência analítica comportamental. E o behaviorismo, assim como outras filosofias, ele exibe compatibilidades com outros tipos de filosofia. E o pragmatismo é uma delas. Então, o pragmatismo vai ser caracterizado por ser uma filosofia da ação e das consequências que essa ação causa no mundo. Então, não vai ser uma filosofia comprometida com conceitos absolutos, não vai ser uma filosofia comprometida com a ideia de verdade, né? De novo com V maiúsculo. E aí é interessante olhar para o que define o pragmatismo. A discussão entre um mundo monista e um mundo pluralista. O que são essas duas coisas? Então, o William James, que é um dos principais expoentes da filosofia pragmatista, ele vai, em um texto em que ele descreve o que é o pragmatismo, ele vai comentar que um dos principais problemas da filosofia humana é o de se o mundo é um ou o mundo é vários. E esse problema ele carrega muitas consequências filosóficas junto com ele. E como assim? Se o mundo é um, então existe uma verdade, existe algo a ser descoberto, existe uma ciência e existe um caminho que deve ser seguido e existe um modo de fazer as coisas. O mundo é uno, né? Se o mundo é plural, não existe só um, existem vários, cada um com a sua própria realidade. Como o pragmatismo é uma filosofia da ação, cada realidade está justamente em cada uma dessas ações, em cada consequência e em cada modo como essa ação muda o mundo. Parece muito que eu estou falando de behaviorismo, né? Mas a ideia é que em um mundo plural, um mundo monista, ele está contido no mundo plural, ele cabe aqui dentro. Então você pode, em um mundo plural, admitir que há esse mundo com as suas próprias verdades, mas você não pode eliminar os outros, tá? Então, segundo William James, esse é o problema que tem mais consequências filosóficas dentro do âmbito da filosofia. E o pragmatismo é uma filosofia que quebra um pouco a tradição filosófica de descobrir verdades absolutas. Vai muito contra a filosofia
platônica, em que há um mundo ideal e que você está preso numa caverna, e quando você sai dessa caverna você tem acesso, né, ao mundo de verdade, ao mundo essencial, às essências e tudo mais. Não, o pragmatismo é uma filosofia terrena, uma filosofia justamente que fala da ação, que fala do modo como o indivíduo vai modificar o mundo dele, né? Isso tem tudo a ver com o que a gente vem falando até agora, porque justamente você produzir psicologia ou então produzir ciência em um fazer psicológico atento para o que você faz no mundo é uma atitude pragmatista, porque você está então preocupado com que verdade, que tipo de verdade você vai construir nesse mundo que é composto por tantas e tantas verdades. Que é plural. Que é plural, exatamente. A ideia também não é fechar o argumento em uma defesa cega de um mundo plural, no sentido de que se um dia, se qualquer dia, se provar mais útil a gente acreditar que esse mundo plural aqui, a gente eleger um desses mundos e que esse seja o melhor, e que isso seja o que é de fato verdadeiro, muito bem. Mas a ideia é de que esse dia muito provavelmente não vai chegar e que a gente vai ter que entender que o mundo é vários mesmo. Eu acho que essa é uma forma de olhar para isso tudo e ver como o pragmatismo pode estar junto nessa aí. Então, para a gente fazer um fechamento de tudo que a gente conversou aqui hoje, é possível então uma atuação psicológica compromissada com a política? Eu acho que sim, né? Eu acho que tudo que a gente conversou leva a essa conclusão. Eu acho que o que a gente não pode ter em mente é que a gente vai conseguir atuar na psicologia sem trazer para frente do nosso trabalho esse tipo de questão. Então, seja na clínica, tendo em mente quais são as variáveis sociais que estão perpassando os casos que você atende, seja na área organizacional, olhando para quais relações estão sendo estabelecidas entre empregado e empregador, seja na escola, então, enfim, né? E acho que o esforço para que isso fique mais claro também depende da gente, né? A gente não pode esperar que a gente caia no mundão aí sendo psicólogo e achando que está tudo pronto. Então acho que isso é um movimento constante e a psicologia tem sim que ser política. Eu acho que se ela não for política, ela não deve ser. E vai acabar não respeitando a pluralidade do mundo aí, né? Exato. Acho que se ela não é política, ela acaba sendo excessivamente neutra e não resolve nada. Ingênua, né? Isso, ingênua. Também. Acho que a gente corre um grande risco de sermos ingênuos enquanto psicólogos, acho que não pode. Bom, pessoal, para você que assistiu o vídeo até aqui, a gente já deixa aquele agradecimento. Vou pedir mais uma vez, rapidinho, deixa o like, não custa nada. Se se inscreveu ainda? Se inscreve aí, compartilha com seus amigos, conteúdo bacana, um bate-papo legal aqui que poderia sem polêmicas, servir para qualquer ambiente, fosse em uma sala com colegas, uma família, uma reunião familiar, fosse eventualmente em um bar, poderia ser excelente em qualquer momento, né? Certo? Valeu. Beleza. Agradeço. Valeu, nós que agradecemos. Valeu, Cristiano. Valeu. É isso aí. A gente não pode estar com menor de idade, não mentira. Só não é gravado. Ah, o cara dele, eu tenho 17. E vocês... Foi mal? O que a psicologia tem a ver com a ciência? Ops. Fica político. Tudo, tá ligado? Tudo. Agora você rebobina o vídeo, tá ligado? Agora estamos aqui com o Christian. O Christian vai falar sobre behaviorismo, pragmatismo... Aê, show.